Evangelho, quarta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus seu Pai, fazendo-se assim igual a ele. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem, ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal, para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de continuarmos o quinto capítulo do Evangelho de São João. E o trecho que ouvimos hoje foi o discurso do Senhor que se seguiu ao protesto feito pelos judeus por causa da cura do paralítico na piscina de Betesda. Então, o versículo 16, que ouvimos ontem, terminou com a seguinte afirmação: Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no dia de sábado. E bom, na sequência, Jesus então irá responder aos que o perseguem. Versículo 17. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Essa afirmação ela é muito significativa, porque na tradição judaica, Deus, como Criador, havia completado o seu ato, ou seja, havia terminado o tempo da criação e descansado. E a partir daí, deu início o tempo que o apresentará como juiz. Então, dessa forma, se separam os dois momentos, a criação e agora aquele que conduz a história de toda a criação e que se apresenta como juiz diante do pecado de Adão e Eva e o juiz que irá julgar o universo, o Rei soberano. Entretanto, quando o Senhor usa a expressão dizendo meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, supera essa compreensão e introduz uma beleza. Se Deus, contemplando a criação, viu que tudo era bom
e amou todas as coisas e amou o homem criado à sua imagem e semelhança, continua o amando até hoje. A obra do Senhor permanece. Jesus é aquele que veio. É o Filho, o Verbo encarnado. É o próprio Senhor soberano que irá julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim, como nós proclamamos na oração do Credo. E introduzindo essa afirmação, o Senhor se apresenta e vai, durante o texto, falar a respeito disso, como sendo da mesma natureza de Deus, ou seja, igual a Ele. E isso causa ainda maior indignação, porque não apenas Ele realiza essas coisas no dia do sábado, que seria algo exclusivo de Deus, é uma regra. O Senhor descansou, então ali tem a marca dessa conclusão do tempo da criação, e o Senhor continua a trabalhar no dia de sábado, continua a agir, e todas as curas no dia de sábado mostram, testemunham esse Deus soberano que vem em socorro dos homens que estão sofrendo as consequências do pecado, que estão sofrendo as dores e privações em sua vida e que suplicam por Ele, e Ele misericordiosamente vem em seu socorro, mostrando assim que Deus continua agindo, que fazer nova todas as coisas é obra que não parou. O Senhor continua agindo. Se grande foi o pecado de Adão, muito maior foi a misericórdia de Deus. E se o pecado de Adão foi a resposta no seu agir contra Deus, a misericórdia foi e é a perene resposta de Deus em seu agir em favor dos homens. Olha que fantástico, meus irmãos. Deus, desde sempre, pensa a todos nós como um Pai. Em verdade, eu vos digo, e esse é a primeira afirmação solene do discurso de Jesus que nós temos hoje. O Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, o Filho faz igualmente. Se o agir do Filho é igual ao agir do Pai, a palavra de Deus, a palavra do Pai também é a palavra do Filho. O que significa dizer que o Pai e o Filho são um só. E como será afirmado mais adiante pelo Senhor na continuação do seu discurso. Mas aqui, nesse momento, o zelo, o Filho age segundo o Pai e age para honrar o Pai. A honra do Pai se manifesta através do agir de seu Filho. Se o agir de seu Filho é um agir digno, como o agir de seu Pai, pois ele age conforme o Pai, aquilo que ele viu o Pai fazer é o que ele faz, isso significa que todo o agir do Filho é sempre um agir para honrar o nome do Pai. Como é importante vermos isso, porque é essa mesma relação que, como discípulos, nós somos chamados a viver com o nosso Senhor. Em verdade vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer. Eu por mim mesmo nada posso fazer sem que o Senhor faça em mim. Mas faço só aquilo que vejo o Senhor realizar. E tudo o que o Senhor faz, como discípulo do Senhor, eu também procuro fazer. Essa deveria ser a nossa declaração diante do Senhor. A nossa declaração como cristãos no mundo. O que eu vejo Deus fazer é aquilo que eu procuro fazer. Porque o Pai ama o Filho
Ele mostra tudo o que faz. Então agora dá início, versículo 20, a imagem da confidência. Não há nada de oculto, de oblíquo, de eclipsado entre o Pai e o Filho. O Pai se dá a conhecer ao Filho e o Filho se alegra por esse conhecimento. E não pode fazer outra coisa senão fazer-se conhecido intimamente pelo Pai. Deus se dá a conhecer no seu infinito amor por nós. Mas como fazemos tanta fadiga na hora de darmos-nos a conhecer ao Senhor? Como é difícil, meus irmãos, colocarmos-nos de maneira transparente diante de Deus e como é preciso exercitarmos isso. E o exercício começa recordando que Deus, em relação a cada um de nós, é sempre transparente. Nele não há ambiguidade. Nele não há dupla intenção ou mesmo aquilo que ainda não foi dito para ver se é possível tirar algum benefício desse não dito. Tudo o que Deus faz nos dá a conhecer. Nada daquilo que nos pede não foi antes apresentado por meio da revelação. Até mesmo a nossa estrada vocacional, o Senhor vai nos dando a conhecer paulatinamente, de maneira que podemos, a cada nova descoberta, renovar tudo até aquele momento. A cada novo passo na nossa vocação, a cada nova decisão na nossa vocação, podemos renovar tudo aquilo, todo aquele percurso já feito. Assim como a vivência desse momento tem um eco sobre toda a minha história, também a cada novidade de Deus, a cada novo conhecimento a respeito do plano de Deus, se renova toda a nossa escolha por esse único e perfeitíssimo plano de amor que o Senhor tem traçado por nós. Assim também o Filho, a cada gesto seu, renova e vive, não renova no sentido de corrige, né? Mas no sentido de sempre fazer com que seja novo. O seu amor e a sua escuta ao coração do Pai. Também nós somos chamados a termos essa mesma postura de viver como homens e mulheres que admiram a obra de Deus e, vendo-a acontecer, deseja praticá-la, anunciá-la, vivê-la. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. O Filho tem a autoridade e o poder de dar a vida àqueles que Ele quer. E você e eu, a nossa família, foi chamada às águas do batismo e recebeu essa grande graça de sermos cristãos, a fim de que todos os homens honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E aqui Jesus chega à primeira conclusão da primeira grande sentença desse discurso feito sobre a obra do Filho. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Em uma forma gradual, o Senhor fez ver que realmente Ele e o Pai são um, Ele se declara igual a Deus, e de fato o seu discurso deixa isso evidente, e no versículo 23 ele então conclui: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E o amor a Deus da parte daqueles filhos de Israel deveria se cumprir no amor ao Filho.
com o mesmo amor com que tomaram para si as palavras do Pai, devem agora, reconhecendo, através dos sinais, tomar para si as palavras do Filho e honrá-lo. E damos início, então, ao versículo 24, que é a outra sentença solene que o Senhor vai fazer das 3 grandes sentenças solenes dessa primeira parte do discurso. Essa é uma sentença já cheia, ou seja, num único versículo ela se faz de maneira completa. E ela tem a ver com o acolhimento da palavra. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, o Filho fala em nome do Pai, e todo aquele que acolhe a palavra do Filho deve acolhê-la como palavra do Pai, como palavra daquele que o enviou. E todo aquele que assim acolher, como o próprio Senhor irá dizer mais adiante, ele e o Pai virão e por obra do Espírito Santo farão nele morada. Mas a coisa mais importante é que já tem a vida eterna. Quem escuta a minha palavra e crê tem a vida eterna. Quem escuta a minha palavra e crê tem a vida que vem de Deus. E como é importante, meus irmãos, sabermos disso, porque se trata de uma verdade. É uma vida que foi entregue, ela é entregue por Deus. Ele quer entregar. E esse é um grande tesouro. É importante sabermos disso, porque sendo uma verdade, nós nos tornamos responsáveis por ela. Então, se recebemos a vida eterna das mãos do Senhor, precisamos nos tornar custódios dessa vida. Aquilo que recebemos como tesouro, precisamos reconhecer como tal e zelar por ele. Do contrário, será perdido. Que grande tesouro o Senhor nos entregou por meio da fé, a vida eterna. Cuidemos para não perdermos esse tesouro, como vai aparecer no final da terceira afirmação solene, quando no dia do juízo serão separados aqueles que praticaram o mal e aqueles que fizeram o bem, ou seja, aqueles que escolheram deixar de fazer o bem e praticar o mal, e com isso fizeram o mal, e aqueles que fizeram o bem, ou seja, que deixaram-se guiar pela fé. Aqueles que se deixaram guiar pela palavra de um outro, pela palavra de Cristo, pela palavra do Filho, e dessa forma praticaram o bem e viveram sob a luz da fé, viveram tendo recebido a vida que vem de Deus e agora ressuscitarão para a vida, enquanto aqueles que não quiseram viver à luz da fé, que não se deixaram guiar pela palavra do Senhor e com isso terminaram deixando de praticar o bem e escolhendo praticar o que era mal, ressuscitarão para o julgamento e serão condenados. Então o Senhor, de maneira muito clara, fala da sua igualdade com Deus, apresenta a característica e as qualidades dessa aliança, fala a respeito do vínculo que se estabelece conosco através da fé, por meio da escuta e do ato de fé, nós tomamos parte nessa aliança e vivemos da mesma forma como o filho ama o pai, e ele se faz o pontífice desse amor que possamos oferecer ao Pai soberano e onipotente. E no momento seguinte, o Senhor então fala a respeito do desfecho, ou seja, a respeito
do julgamento, da conclusão dos tempos, daquilo que vem dessa escolha. Em verdade vos digo, já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Que bonito, que forte essa palavra, porque se trata dos mortos espirituais. Aqueles que estão longe, aqueles que perderam a fé, aqueles que ainda não conheceram a fé no Deus verdadeiro e vivo, esses, o tempo para eles ouvirem a voz de Deus chegou. Ouvirão. E ao ouvirem, voltarão à vida. Como é importante ouvirmos isso hoje. Esse é o tempo em que o Senhor se faz ouvir pelos homens. Esse é o tempo, então, que o Senhor move o coração dos homens também para que o escute. Ah, meu Jesus, faz com que esse meu filho escute sua voz. Ah, Senhor Jesus, obrigado por essa palavra hoje, porque ela me ajuda a pedir com mais intensidade que se cumpra esse seu desejo na vida dessa minha filha, desse meu filho, na vida do meu pai, na vida da minha mãe, na vida desse meu primo, dessa minha prima, na vida desse meu tio, na vida desse meu amigo, na vida dessa pessoa que eu conheço aqui no prédio, Senhor, ou dessas pessoas que eu ouvi informações a respeito. Que se cumpra essa sua vontade, pois chegou o tempo onde eles ouvirão a voz do Filho de Deus, e ouvindo viverão, e o Senhor deseja que isso aconteça, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, por essa palavra que hoje me encoraja, que hoje me recoloca outra vez com os pés firmes e as pernas estendidas, de pé outra vez, Senhor, para continuar glorificando o seu santo nome. É seu desejo, e esse tempo chegou em que será ouvida a sua voz e o Senhor concederá da vida que do Pai recebeu, para que também vivam todos aqueles que em Ti acreditarem. Que bom, meus irmãos, ouvirmos essa promessa nesse período em que estamos caminhando, um período tão marcado por tantas incertezas e pelo sofrimento de tantas as maneiras. Vemos diversas pessoas se afastando e deixando de lado o tempo, ou melhor, a fé que receberam de seus pais, ou demonstrando significativa indiferença àquilo que vem da parte de Deus, mas esse é o tempo que Deus escolheu para que a sua voz seja ouvida pelos homens. Coragem, pois somos arautos dessa voz. Nós que ouvimos e acolhemos essa voz, hoje nos tornamos também eco perene dessa voz, no testemunho que damos a respeito da vida que escolhemos viver à luz da fé. E o façamos e o vivamos assim, com toda a humildade na mão do Senhor, porque esse é o tempo em que muitos outros ouvirão e, ouvindo, viverão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.